Meus amados, o texto bíblico da nossa reflexão de hoje encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 31 e 32. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Meus amados, o tema da nossa reflexão é profético antes e depois. O texto lido, meus amados, é uma revelação de Jesus a Pedro e aos demais discípulos sobre as intenções de Satanás, do inimigo. É para nós também confortador o saber que antes que o inimigo faça qualquer coisa, ele tem que pedir permissão ao Senhor, aleluia, porque nós estamos debaixo da proteção e dos cuidados do nosso bom pastor Jesus Cristo. Agora, o nosso tema de hoje é profético antes e depois. Eu quero que você fique muito atento ao que Jesus disse a Pedro, porque na verdade Pedro vai refletir esse mesmo assunto mais adiante na sua epístola, na primeira epístola, capítulo 5, versículos 8 a 10. Então aqui nós temos em Lucas, nós temos o profético sobre a peneira que viria sobre Pedro e os demais. E em Pedro capítulo 5, versículo 8 a 10, nós temos como que a reverberação, aquilo que é a visão de Pedro depois de passar por aquilo que Jesus disse que ele passaria. Que coisa tremenda a gente mesclar as duas passagens. E aqui é o que nós vamos fazer, nós vamos trabalhar essa mescla entre o que Jesus disse para Pedro e o que Pedro está dizendo para nós e para os recipientes da sua epístola. Jesus disse para Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu vocês. Saibam, meus amados, esse duplo Simão, Simão é uma forma de chamar a atenção, é uma forma de trazer em relevo. Então Jesus diz Simão, Simão, é como que Jesus dissesse: Simão, seja sóbrio, fique alerta. E Pedro, quando escreve na sua epístola, no capítulo 5, na sua primeira epístola, diz: sejam sóbrios e vigiem, o diabo é o inimigo de vocês. Olha aí, meus amados, a semelhança, e eu diria a sintonia espiritual entre o que Jesus diz para Pedro e aquilo que Pedro nos diz. Aí Jesus diz para Pedro: pediu vocês para peneirá-los. E Pedro, na sua palavra, ele diz: o inimigo, ele ruge como leão procurando a quem possa tragar. É assim que o inimigo se manifestou a ele, como leão devorador, querendo destruir a sua vida, querendo destruir a sua fé. E aí ele está dizendo: procurando a quem possa tragar, em sintonia, é plural, não é só uma pessoa. A quem quer que seja que dê lugar. Mas mais adiante na palavra, Jesus diz: mas eu orei por você. E Pedro diz: resistam-lhe firme, permanecendo na fé. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Resistam na oração, resistam de joelho, resistam clamando, chorando, seja como for, porque tem uma hora que a tentação é muito forte, que a seta é muito forte, que o dardo é muito forte, meus amados, e que nós precisamos resistir firmes, porque é assim que tem vitória. É assim que tem vitória, e nós vemos essa perfeita sintonia nessa mescla do que Jesus disse e daquilo que Pedro falou. Jesus diz para Pedro, mais ainda no versículo: Satanás pediu vocês para peneirá-los. E aí Pedro diz: sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. É assim que a palavra se complementa. É por isso que também o apóstolo Paulo diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. As tentações são comuns aos homens. Não tem tentação sui generis? Não tem não. Todas as tentações
são comuns. E aí ele diz: e quando você se converter, ele diz para Pedro, e Pedro diz na sua epístola: o Deus de toda graça que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. É o chamamento, não é eclesia, chamado para fora, é chamamento para pertencer à igreja do Senhor, não é? Então, quando você se converter, e ele fecha a palavra, Jesus dizendo: fortaleça os seus irmãos. E Pedro fecha o versículo 10 dizendo, não é, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, não é, a tentação vai vir, a seta vai vir, ele os restaurará, os confirmará e lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. Meu amado, que tremendo esta palavra de sintonia entre o que Jesus disse e o que Pedro falou depois da peneira. É o profético antes e depois. É isso que nós vemos na palavra, essa beleza de sintonia, essa maravilha de sintonia entre o que Jesus diz, o antes e o depois, aquilo que Pedro nos diz. Esta é a palavra para esta hora, o profético antes e depois.